Olá, meus amigos, queridos irmãos, seguidores do nosso Instituto Espírita Amigo Germano, sejam todos bem-vindos. Nossa exposição de hoje, ela trata de um tema muito corriqueiro e que nós vemos no dia a dia em nossas vidas, que é a cólera. Mas quero deixar bem claro que eu também sou aluno dessa grande escola chamada mundo terreno. Então eu também estou sujeito às mesmas mazelas, às mesmas fraquezas humanas e aos mesmos erros. Por isso nós temos em busca aqui do aprendizado e do aperfeiçoamento moral e espiritual. Portanto, sou passivo desses mesmos erros. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 9, onde trata de uma citação de Jesus, que diz assim: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E aí lá no item a cólera, nos mostra e nos esclarece essa fraqueza humana. Nós seguidamente ouvimos alguém dizer: não mexo com meus brios. Ou então: fulano feriu meu orgulho. Que frases, né? Esse é um exemplo muito típico, né, daquela pessoa que não admite ser contrariada, ela não suporta, não tolera, né? Porque ela sempre se julga muito acima dos seus irmãos, seja na posição social, do que ela tem, do que ela possui, dos seus bens materiais e no seu suposto conhecimento moral. Julga-se muito mais acima do que ela verdadeiramente ela é. Ela é impaciente, se irrita e se aborrece diante de uma simples contrariedade, né? Por mais pueril que seja. E aí, minha gente, começa o que chamamos então a cólera. Aí começa a ser caracterizado. O homem colérico, ele se revolta até contra a natureza. Se faz sol, está muito quente, muito calor, né? Se faz chuva, vai atrapalhar seus planos, enfim. Ele está sempre achando alguém como culpado, né? E se revolta com facilidade. Ele se vinga, inclusive, até contra objetos inanimados. Um exemplo: vai pegar um ferro elétrico, um ferro de passar roupa, e se esse não passa como ele gostaria que fosse, ele pega esse objeto, joga contra uma parede, destrói, enfim, né? E aí ele percebe, nesses momentos de fúria, né, se ele pudesse, né, num momento de paz, de sangue frio, como se diz, observar isso que ele fez, ele certamente ele teria medo de si mesmo, né? Ia se sentir até ridículo, mas ocorre isso aí. A cólera nada nos ajuda, ao contrário, ela só nos prejudica a nós e aqueles que nos cercam, né? Compromete até inclusive a nossa saúde e saúde de todos, né? E aquele pai que, ao invés de se impor através de seus exemplos aos seus filhos, a seus familiares, ele usa da violência, das ameaças, né, da sua agressividade, das promessas de castigo, enfim, justamente para exercer a sua liderança, a sua autoridade. Culminando que muitas vezes os filhos, ao invés de sentirem orgulho e respeito pelo seu pai, eles acabam tendo medo e até, de certa forma, uma certa aversão, o que é muito triste, né? E aqui eu me refiro à família porque a família, ela é a instituição mais sagrada que Deus criou neste mundo. É no seio da família onde tudo acontece. É o começo de tudo.
né, da nossa sociedade. É ali que se dá a forma, o molde, onde se molda o caráter, onde tudo começa a ser moldado. E, portanto, os efeitos da cólera no seio familiar é muito mais nociva, muito mais prejudicial. Mas isso também é comum na sociedade em que vivemos. As pessoas que exercem algum tipo de chefia e direção, né? Existe até uma citação que diz assim: quer conhecer um homem? Dele o poder, dele uma função, de um cargo de chefia, enfim, né? Também aquela mãe que poderia manter um ambiente de harmonia, saudável, né, no seio do seu lar, de entendimento, mas ela está sempre pronta para um revide, né, para respostas agressivas. Cada vez que ela é interpelada por seu filho, por seus familiares, ela cria, na verdade, um ambiente de tensão, hostil e de medo, né? Também aquele filho, né, que dificilmente reconhece o esforço que seus pais empreendem, o esforço que seus pais fazem para dar o seu sustento, o encaminhamento na vida, né? Está sempre exigindo mais do que merece, né? E ainda muitas vezes humilha, despreza e maltrata com insultos de toda ordem, né, aqueles pais que sempre quiseram o seu bem. O homem colérico quase sempre desculpa-se, né, alegando que ele procede assim, ele é assim, tem o temperamento agressivo porque ele já nasceu assim, e até culpa a Deus por ter nascido assim, né? Mas tudo que vimos até aqui nos faz refletir sobre a necessidade da nossa reforma íntima, que nada mais é do que o nosso autoexame de consciência, do nosso exame de consciência. É questionarmos lá no nosso mais íntimo sentimento se alguém tem alguma coisa contra nós, o porquê desse alguém ter alguma coisa contra nós. Devemos rever a nossa consciência, ver se estamos no caminho certo. E a partir desse olhar para dentro de nós, para o nosso íntimo, nós, e ao ser, no caso, constatarmos as nossas imperfeições, né, procurar corrigir através das mudanças de nosso comportamento e atitude. É fácil? Não é fácil. Mas o esforço para proceder a essas mudanças, todos nós sabemos que vale a pena e é compensatório. O homem não se conserva vicioso porque ele senão porque ele quer, né? Porque ele só permanece no vício porque ele quer. Porque se ele quer, ele sai deste vício. Porque senão não teríamos nesse mundo e para o homem a lei do progresso. Então nós temos a lei do progresso, que é justamente para que nós nos mudamos e corrigimos as nossas caminhadas tendenciosas ao erro. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, foi perguntado a espiritualidade. Então, qual é o meio mais prático, né, e eficaz, né, para se melhorar nesta vida? E resistir, então, a esses arrastamentos ao mal e resistir às tentações. E a espiritualidade respondeu: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas a dúvida permaneceu, porque, na realidade, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. E então, qual seria o meio mais fácil de conseguir isso?
Como conhecer-se a si mesmo, né? E então a resposta ainda foi mais didática. Fazei o que eu fazia na vida terrena. Ao fim de cada dia, de cada jornada diária, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista tudo o que eu fazia, todas as ações que eu tinha executado, né? De uma a uma. E aí me perguntava se eu não havia faltado com alguém, se alguém tinha alguma reclamação a fazer da minha pessoa. Por que alguém estaria chateado ou insatisfeita com a minha pessoa? E aí foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar a mim. Então a própria espiritualidade já nos deu esse esclarecimento de fazermos esse exame de consciência, né? E aquele que, então, a cada noite lembra das ações e questiona o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus, eu sou o anjo guardião, para o esclarecer, vai adquirir uma grande força para aperfeiçoar-se e corrigir-se. É fazer com que o nosso anjo da guarda perceba que estamos arrependidos e queremos nos melhorar. Então isso é possível no momento que discutimos a nossa consciência e apelamos para o nosso anjo guardião, que queremos melhorar, que queremos proceder de uma forma mais de acordo com as leis divinas, certamente nós vamos conseguir. E assim concluímos a nossa exposição de hoje, e que assim seja. Tenham todos um ótimo dia.